Olá, Marcos, sou keynesianos. Meu nome é Alisson e eu sou um anarcocapitalista. Eu vou continuar a série falando sobre o livro Economia em uma única lição, do Henry Hazlitt, e esse capítulo, o terceiro capítulo, é sobre bênçãos e destruição. O primeiro capítulo foi sobre o bom economista poder ver o que não está diante dos olhos dele, ver todo o contexto em geral, e o mau economista só vê um grupo ou uma determinada linha de tempo, não conseguir ver no futuro, não conseguir imaginar como vai ser o futuro e tal, dependendo das situações que estão por vir. E o segundo capítulo é sobre a vitrine quebrada, o fato de você desperdiçar capital desnecessário. E hoje essa questão aqui sobre bênçãos da destruição é meio que uma evolução da vitrine quebrada, ou da janela quebrada, o que quer que seja. Bem, pra mim esse é o capítulo que é mais imbecil de se falar sobre. Basicamente ele explica que guerra não é bom. E por incrível que pareça, pra muita gente isso é óbvio, que guerras são ruins, mas tem muita gente que acha que o crescimento econômico depende de guerras de vez em quando. Inclusive, eu já tive professores que vieram falar pra mim, olha, o Brasil talvez não seja tão desenvolvido quanto o Japão, porque nunca teve uma bomba nuclear aqui para começar a ajeitar as coisas, a organizar as coisas. Isso é um pensamento absurdo. Eu poderia simplesmente chegar aqui e dizer, olha, guerra é ruim, nós não queremos guerra e nós não vamos ter guerras porque guerras destroem coisas e eu não quero ter minhas coisas destruídas. Mas infelizmente tem muita gente que acha que guerras podem trazer algum tipo de crescimento econômico, porque você para e pensa, olha, aquele país detonou aquele país precisa construir coisas, logo as pessoas vão começar a produzir mais naquele país ali para poder reconstruir as coisas que eles tiveram de destruído. Isso é um pensamento absurdo. Sinceramente, eu não consigo nem pensar em como eu vou estruturar esse vídeo para falar sobre isso, porque é algo imbecil. Veja, as pessoas só vão poder produzir mais quando elas conseguem produzir o que elas já tinham como necessidade anterior. Por exemplo, eu só posso demandar um carro só vai ser produzido depois que eu tiver uma necessidade anterior satisfeita, que vai ser basicamente a necessidade de, vamos, sei lá, ter uma casa. A necessidade de ter uma casa só vai ser satisfeita quando eu tiver a necessidade satisfeita de ter um trabalho, ou de alimentação, ou de segurança e tal. Você pode pensar basicamente naquela pirâmide de Maslow, né? Como você tem as primeiras necessidades, as fisiológicas, depois as sociais e as de autorrealização. Mas enfim, se tu pega lá o cara que tinha uma casa e destrói a casa dele achando que ele simplesmente vai produzir mais e construir uma casa e depois vai construir mais coisas, não, tá errado. Ele simplesmente vai perder todo o tempo dele para produzir a casa de novo e depois é que ele vai ter que recomeçar a produzir tudo de novo para poder demandar o carro. Isso é um absurdo. E inclusive o Hazlitt fala uma coisa que eu acho que é extremamente importante para quem está querendo aprender economia. A oferta e a demanda, que tanto é falada, que é a lei que rege os mercados, que é a lei que rege quase que toda a economia. Enfim, essa lei, ela é a mesma moeda demonstrada pelos dois lados, que é a oferta e a demanda. Mas como assim? Como assim a oferta e a demanda são a mesma coisa, são a mesma moeda e tal? Vamos parar para pensar o seguinte. Eu sou a demanda de alimentos. Eu quero ir ao supermercado e comprar coisas, certo? Então eu estou demandando as coisas que aquele supermercado tem para me oferecer. O cara que vende as coisas no supermercado, ele não quer dinheiro. Dinheiro é só uma forma de troca. Ele vai pegar o dinheiro que ele arrecadou vendendo as coisas no mercado, o lucro dele, para demandar outra coisa. O cara do mercado talvez esteja demandando uma casa melhor, uma casa em um local melhor, ou um carro melhor. E quando ele consegue, por exemplo, comprar o carro melhor, ele se tornou a demanda do carro, ele foi lá e comprou um carro melhor. O cara que vendeu o carro para ele, ou a concessionária que vendeu o carro para ele, não quer o dinheiro é só um meio de troca. O dono da concessionária vai pegar esse dinheiro e vai demandar outra coisa. E assim sucessivamente toda a cadeia de mercado, toda a catalaxia de mercado acontece assim. Eu demando alguma coisa, então quando eu compro essa coisa, eu passo a demandar outra coisa, e a pessoa que me vendeu passa a demandar outra coisa, e assim sucessivamente. Inclusive é por isso que o Mises fala sobre a relação entre patrão e cliente, que o cliente também é o patrão do patrão. Não sei se ficou muito claro, mas é porque assim, eu, como patrão, mando nos meus funcionários, mas o cliente é meu patrão porque ele manda no que a empresa vai produzir. A diferença é que ele não manda diretamente, né? Ele manda basicamente explicando o que ele quer no mercado, fazendo demonstrações e se interessando mais por uma empresa do que por outra, aí o mercado vai realocando isso. Mas voltando para o assunto da guerra, eu espero que isso já tenha sido suficiente, mas vamos tentar continuar explanando aqui. Bom, tem a questão também da boa destruição. No livro da Vitrine Quebrada eu falei que a única coisa que pode ser destruída dentro da economia, que faz a economia se tornar melhor, é o Estado. Mas não é que é literalmente assim. Há momentos específicos para que coisas sejam destruídas.
Mas essa não é uma destruição, é basicamente o início de uma recriação, por assim dizer. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma casa, essa casa está caindo aos pedaços. Eu vou precisar detonar essa casa, destruir essa casa, demolir essa casa, porque essa casa, eu tenho que estar sempre mandando fazer limpeza lá, porque está começando a acumular bichos, e os móveis estão começando a acumular poeira, e a poeira vai para casa dos vizinhos, os vizinhos reclamam. Então eu tenho que dar um jeito de ou me livrar daquela casa, ou vender ela, ou fazer alguma coisa com aquela casa. Então eu decidi demolir aquela casa. Chegou a época. E os gastos que eu tô tendo são muito grandes, então vamos demolir a casa e construir outra, beleza. Aí eu vou chegar lá, chego para uma equipe de demolição e digo, olha, eu quero demolir a minha casa, e eles vão lá e cobram, sei lá, só um exemplo, R$100. E aí, por um motivo, não sei, tem uma galera ali em guerra e cai uma bomba na minha casa. Puf! E vamos supor que seja uma bomba que só destrua a minha casa. Vamos supor que não tinha um poder tão grande para destruir as casas ao redor, o que é bem absurdo, mas só para motivos de argumentação. Bem, a bomba destruiria só essa casa. Se fosse no momento exato que ter aquela casa custasse mais caro do que destruir ela, essa bomba aí seria algo positivo. Só que para isso acontecer é algo tão absurdo, a possibilidade disso acontecer é tão baixa, tão louca. Você teria que ter a pessoa que jogou a bomba teria que jogar por sorte exatamente no momento que você queria destruir a casa, porque você estaria gastando mais e teria que ser uma destruição tão controlada a ponto de não destruir mais nada para ninguém. Isso é muito absurdo. A guerra queima a capital, em vez de você... Isso é uma coisa que, se não me falha a memória, o Kogo já falou. Em vez de você botar um engenheiro para praticar engenharia, produzir coisas, um médico para salvar vidas, não. Você pega esses caras e bota eles na linha de frente de um exército que o cara provavelmente vai morrer, simplesmente porque ele está exercendo alguma coisa que o Estado quer que ele exerça. Isso é muito importante. Indivíduos não praticam guerras. Indivíduos simplesmente têm conflitos pequenos. Não tem como dois indivíduos terem um conflito que vai destruir capital de todas as pessoas de um país. Já Estados, sim. Isso é uma questão a priori, é uma questão analítica, já está dentro do significado de guerra, que guerra só pode ser travada por Estados, não por pessoas. É impossível. Quando eu falo pessoas, quer dizer, guerras são travadas por pessoas, mas não por causa de indivíduos, e sim por causa do Estado. O Estado, ou quem está no poder do Estado, quer controlar outra parte do Estado. Isso você vê muito bem no livro Democracia, o Deus que Falhou, a diferença entre as guerras que os príncipes tenderiam a travar e as guerras totais que o Estado trava. Bom, eu acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Sinceramente, eu não sei se tem mais alguma coisa tão de importante assim para falar. Tem algumas frases que o Hazlitt diz aqui que são importantes, então talvez seja interessante eu citar aqui. Uma é que, em síntese, a guerra modificou a direção dos esforços do pós-guerra. Foi o que eu comentei antes. Em vez de você em vez de você que já tem uma casa e ir atrás do carro, agora você tem que conseguir outra casa e depois conseguir outro carro. Mas aí quem é que vai construir sua casa agora? Se o cara que construiria a sua casa também teve a casa destruída, então ele vai ter que construir a própria casa, e por aí vai atrasar todo o capital, tudo que foi construído intergeracionalmente, e isso vai ser péssimo. Também tem outra aqui: ninguém queima sua própria casa pensando que a necessidade de reconstruí-la estimulará suas energias. Ou seja, se a guerra é tão boa assim, então por que a gente não destrói nossas próprias casas? Afinal, esse é o efeito da guerra, né? Destruir capital. Então por que nós não destruímos o capital para tentar fazer com que esse capital evolua de forma mais rápida, magicamente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Oferta e demanda. Sim, também tem a questão da inflação. Quase que eu esqueço. Muito disso emana porque tem gente que confunde riqueza com quantidade de moeda. Geralmente, quando um Estado está em guerra, ele expande a base monetária para poder gastar mais. Ele não pode cobrar mais impostos da população assim descaradamente, senão a galera vai ficar irada e vai simplesmente dizer: não vamos pagar mais, e o Estado vai ter que guerrear contra o Estado que ele está guerreando e contra as próprias pessoas que compõem aquele território. E isso é louco, isso é insano. Você estaria travando a guerra 2 vezes ao mesmo tempo. Então não há necessidade para isso, se você pode simplesmente expandir a base monetária. Só que quando a base monetária é expandida, gera inflação, a moeda se degrada. E aí o que acontece? Passa a rodar mais dinheiro na economia, e isso cria a ilusão de que as pessoas estão mais ricas. Por exemplo, é a questão do salário mínimo. Olha, você agora está recebendo um pouco mais. Não significa que o poder aquisitivo daquele seu salário vai aumentar. Inclusive, se não me falha a memória, o real já foi desvalorizado 17 vezes. E o salário mínimo é um dos fatores que causa isso. A gente não precisa aumentar o salário mínimo por causa da inflação. A gente tem que parar de aumentar o salário mínimo por causa da inflação e parar de imprimir dinheiro, simplesmente porque o governo quer gastar mais e blá 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 blá.
Então eu acho que é isso. Guerra é um bagulho inútil. Não sei porque as pessoas defendem guerra. Sinceramente, eu acho que esse vídeo vai ser o pior de todo a leitura do livro. Porque pra mim é o capítulo mais imbecil. É uma coisa que tá tão óbvia que eu tento explicar algo que é tão auto-evidente. E parece que... sei lá, que... não sei. Vou ficar por aqui. Senão eu vou começar a falar besteira. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Assistam o vídeo anterior também. Muito obrigado pelo canal ter passado dos 100 inscritos. O próximo capítulo vai ser sobre... deixa eu só adiantar pra vocês aqui. Vai ser sobre, se não me falha a memória, obras públicas significam impostos. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que não existe almoço grátis. Sempre que o Estado diz que vai fazer alguma coisa, ele não vai fazer de graça, ele vai roubar de você para fazer o que ele quer. Então não apoiem guerras, não apoiem military Keynesians, é como são chamados os keynesianos que apoiam que guerra vai aumentar o capital. Vamos derrubar o Estado e é isso aí, ideias vão iluminar a escuridão. Falou!